music. Purchase your tracks today. São 2 horas e 33 minutos, 2h33, já estamos de volta com o Empreendedor de Sucesso ao vivo para você nesta sexta-feira. Hoje é dia 25 de outubro de 2024. 25 de outubro de 2024, eu, João Jesus, estarei contigo até logo mais às 3 horas da tarde. Aqui pela sua Melodia e também pelo canal da Melodia no Facebook, tá bom? Melodia Conquista 87.9, você pode acompanhar e também mandar mensagem, compartilhar e comentar também. Pode mandar mensagem no WhatsApp 7732018071, não precisa do 97732018071. Hoje, sexta-feira, destaques e experiências do empreendedor. Lembrando que Van Ferreira está lá no 4º Moto Weekend, lá no Shopping Conquista Sul, promovido pelo Marcelo Schettini, com o apoio da Van Ferreira. Ela estará lá e, inclusive, na segunda-feira, ela vai estar aqui ao vivo nos estúdios falando um pouco mais sobre este grande evento, que está acontecendo lá no Shopping Conquista Sul. Você pode ir lá visitar lá no Shopping Conquista Sul, 4º Moto Weekend, e lá vai ter a sala VIP da Van Ferreira. Ela estará lá divulgando o seu trabalho, divulgando o seu serviço. É muito importante, inclusive, você participar. Você tem um tempinho hoje à noite, até às 10 horas da noite, amanhã, durante todo o dia, até 10 da noite, domingo também, até 10 da noite, você pode passar lá, conferir. Eu estarei lá, inclusive, amanhã também, junto com Van Ferreira Produções, tá bom? E na segunda-feira, ela vai falar aqui ao vivo como foi este grande evento. Lembrando que no final de novembro, né, menos de um mês agora, estaremos fazendo o Indestrutível, Vencer para Empreender, dia 20 e 21 de novembro, inclusive promovido pela Van Ferreira Produções. Então, produzido pela Van Ferreira Produções, você já pode estar aí reservando o seu lugar no Indestrutível aqui em Vitória da Conquista. Hoje, sexta-feira, 25 de outubro, são 2h35, neste momento, 29 graus em Vitória da Conquista, com a sensação térmica um pouquinho a mais, né, com 31 graus. Hoje não tem previsão de chuva, apesar que tem alguns períodos aí que ficou nublado, mas o solzinho também está quente, né, até um pouco mais quente do que ontem, normal, e segundo a previsão do tempo, hoje não chove. Pode ser até que não cumpra essa previsão do tempo. 29 graus é a temperatura em Vitória da Conquista. E eu hoje, aqui nos estúdios, estou com a nossa grande amiga, parceira, Julimar, que ela é psicoterapeuta e vai falar um pouco sobre a sua experiência como empreendedora. Eu falei certo, é Julimar mesmo, né? Exatamente. Posso chamar de Ju? Pode chamar de Ju. De Júlia, fica à vontade. Júlia, pois é, ela vai falar um pouco sobre a psicoterapeuta, o que é que ela estuda e o que é que ela está atuando aqui também em Vitória da Conquista. É um prazer, mais uma vez, te receber aqui, né? Esta semana você já participou aqui vários dias e contribuindo muito para o nosso programa. A partir da semana que vem, inclusive, você já vai ter um dia específico para estar falando com os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes já marcar a data certinha toda semana para falar junto contigo, mas essa semana você vai falar sobre a sua experiência. E eu gostaria, inclusive, para a gente começar, que você explicasse, né, falasse, se apresentasse para o nosso ouvinte quem é a Julimar. Olá, ouvintes da Melodia FM, eu sou a Julimar, a Ju, a Júlia, né? Eu sou uma psicoterapeuta holística, né? Qual é a diferença? O que é que a psicoterapeuta faz? A psicoterapeuta, ela vai te ouvir, vai ajudar você a se organizar psiquicamente, né? Com algumas ferramentas, né? Temos várias ferramentas que, a depender da demanda que o cliente chegue no nosso consultório, a desorganização psíquica que ele chegue no consultório, a gente vai conduzindo essas sessões de acordo para que ele consiga se encontrar, consiga se mover com as diversidades, com os desafios que a vida está trazendo para ele naquele momento e que ele não está conseguindo dar conta, né? Diante disso, nós temos algumas ferramentas como
gráfico radiônico, que pode ser usado dependendo da demanda. A gente pode também estar usando com ele alguns exercícios sistêmicos, para quem não conhece, é do sistema, né? Do sistema, pode ser um sistema que ele se encontra no trabalho, um sistema familiar, coisas que ele ainda não conseguiu assimilar. Podemos também estar usando o protocolo de ansiedade. Hoje eu trabalho com um protocolo de ansiedade de 10 sessões. Júlia, em 10 sessões eu consigo vencer minha ansiedade? Sim, em 10 sessões você consegue vencer aquele movimento da ansiedade que está no topo, que está no alto, que está tirando o seu sono, que está lhe trazendo instabilidade, que está lhe trazendo medo, que você não consegue se mover ou até trabalhar, sair com seus amigos, socializar por conta dessa emoção desregulada. A ansiedade, ela é uma emoção que todos nós trazemos, né? Ela faz parte da nossa vida. Hoje estar aqui com vocês, falando para vocês, me traz uma ansiedade, mas é uma ansiedade saudável. É a ansiedade de poder trazer para vocês um pouco de autoconhecimento, né? Um pouco do meu trabalho, um pouco de uma sementinha de que, será que eu tenho ansiedade? Como é que eu me movo no mundo? Será que eu preciso de terapia? E antes a gente ainda tinha a mentalidade que terapia era para pessoas que tinham problema psíquico, maluco, né, que se dizia. Hoje a gente entende que, às vezes, a gente não dá conta de tanto processo, né? Hoje, em um mundo extremamente virtual, muitas telas, muitas exposições, né? E ainda aquela vida dos sonhos, né? A vida no Instagram, a vida no Facebook é uma vida de sonho. Mas será que a minha vida na realidade é uma vida de sonho ou uma vida que eu preciso conhecer de verdade, me conhecer para me mover no mundo com sinceridade comigo, com sinceridade com o meu padrão, com sinceridade com a própria vida, né? Será que é isso que acontece? Ou será que eu vou ficar medindo minha vida por padrões de vidas que estão sendo colocadas ali no Instagram? E será que quem está mostrando aquilo é real? Então, é sobre isso também que nós vamos falar aqui, junto com o João, junto com a Van. Vai ter um dia específico para determinados temas, eu vou trazer com mais riqueza. E aí eu gostaria também de trazer enquetes para que vocês pudessem ligar, para que vocês pudessem participar, que pudessem tirar as dúvidas de vocês. Estou aqui aberta para isso. E é isso, esse é um pouquinho, né, de mim, que vou estar aqui uma vez na semana, disponível, aberta, para que vocês possam tirar todas as dúvidas com relação à sua saúde mental, ao seu autoconhecimento, à sua autoajuda, à sua saúde, a sua saúde física e o seu padrão de beleza. Porque o seu padrão de beleza é único. Não queira se comparar, não queira ir para a moda. Vista o que você chega no espelho e sua alma diz, você está pleno. É sobre você. Não é sobre o outro, né? Tudo é sobre nós e todas as respostas estão dentro de nós, se a gente procurar. E eu, como psicoterapeuta, ajudo você a abrir essa caixinha que está aí fechada, esse seu baúzinho pessoal. E aí eu vou lhe mostrando, será que é assim? Será que por aqui é melhor? E você chega em um determinado momento que você diz assim, olha, foi muito bom segurar na sua mão, mas agora eu estou pronto para os meus enfrentamentos, eu quero ir para a vida e eu estou pronto. Isso é a maior satisfação e o maior pagamento que um terapeuta pode ter na vida, acreditem. É o melhor resultado, né? Exatamente, já pensou? Resultado. E o seu nome, né? Eu caminhei em determinado momento com a psicoterapeuta tal, que não seja eu, mas que seja qualquer colega de trabalho que leve esse ser humano, que leve essa alma para ter segurança dos seus enfrentamentos. É mais ou menos assim. Com certeza. O Itamar Alves, inclusive, já está aqui sintonizado, dizendo que está top a entrevista. Obrigado, Itamar. Boa tarde para todo mundo que está sintonizado aí no nosso canal do Facebook. Júlia, nós estávamos falando aqui anteriormente, né, que esse trabalho que você desenvolve, ele se fortaleceu durante a pandemia. Sim, né? exatamente. Então, o que é que a pandemia, ontem a gente conversando aqui, você também já tinha citado, relacionado com a pandemia,
em relação ao seu trabalho, o que é que a pandemia ela fortaleceu? Muitas pessoas podem dizer que depois da pandemia, mais pessoas passaram a procurar o serviço, né? Verdade. Mais pessoas passaram a procurar o serviço. E o serviço passou a ter mais ferramentas também para atender essa população também, não é isso? O que foi que a pandemia nos trouxe? O lado luz da pandemia, né? O lado luz da pandemia nos colocou diante de nós mesmos. Né? Colocou diante dos nossos desafios, nos tirou da aceleração, do movimento robótico, né? Automático, né? E nos trouxe para dentro. Porque a gente usava aquela frase, né? Para tudo que eu quero descer. E quando tudo parou, para onde você foi? Se você só tinha você. Né? Famílias em casa, houve muita separação, onde os casais não se conheciam e foram obrigados a se conhecer em umas circunstâncias que não sabiam lidar, né? E aí foi que as pessoas descobriram, né? Inclusive eu, que foi a partir da pandemia que eu também fui me buscar, que tá faltando algo. Tem um vácuo aqui entre mim e o que eu acho que eu sou. E eu que preciso buscar. Ou o medo exacerbado da morte, da doença, de como vai ser, se vai passar fome, como é que vai ser. Então, essa vibração do medo, que é uma das vibrações na escala Hertz, uma das mais baixas, né? O medo, a vergonha, essas são vibrações extremamente baixas, que deixam a nossa frequência baixa. Então, as pessoas estavam vibrando, além da doença, né? A pandemia lá, todos os jornais fazendo cobertura sobre isso, aquilo na sua mente 24 horas por dia, e você tendo que lidar com você, alguém que você também não conhecia que era. Então, não teve outra condição. A condição mais assertiva foi o quê? Foi a gente buscar por terapia, por psicólogo, por profissionais, onde antes nós éramos taxados como médicos de louco, médicos de pessoas que não, desequilibradas, né? A verdade, né? Às vezes não usavam muito louco, mas usava a palavra desequilíbrio. E aí descobrimos que cadê o nosso equilíbrio diante de determinadas situações, diante de determinados desafios. Isso eu tô falando da pandemia, que trouxe alguns traumas, né? Que a gente ainda tá tratando hoje, né? Alguns spoilers, a ansiedade foi lá para cima. Hoje a gente ainda tem um índice de ansiedade muito alto. Crianças com apenas 5 anos de idade, em padrões repetitivos de ansiedade, sem saber dizer por que está tão agressiva, porque elas não conhecem e não sabem dominar e nominar determinadas emoções. Então, isso também a gente está tendo que lidar. Então, as especializações são feitas de acordo com as demandas que vão chegando. Então, para que a gente aprenda a lidar com determinada demanda nova, a gente precisa se especializar. Então, é isso que fazemos sempre, estamos sempre estudando, estamos sempre buscando informações novas para ter ferramenta para dar aquele paciente que nos procura, né? Aquele cliente que nos procura, que hoje paciente é aquele que tem paciência de esperar, hoje é o nosso cliente que vem, ele possa confiar no conteúdo que ele está levando para ele e para que ele possa simplesmente conseguir se mover, aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com os movimentos que a vida traz, ter autonomia para gerir a própria vida, porque na verdade é mais ou menos isso, né? Hoje a gente não sabe respirar. A gente respira aqui no automático, no diafragma. Quando você convida um cliente desse para que ele respire, para que o seu cérebro consiga regular e sair daquele movimento de milhões de pensamentos que a gente não consegue nem pescar todos, ele começa a abrir a boca. Por quê? Porque ele não relaxa. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente precisa aprender é respirar. Não sabemos respirar, né? E o que é respirar, nada mais, é o sopro da vida. O que é que a gente faz quando um bebezinho nasce? Dá uma palmadinha no bumbum dele para ele chorar. E quando ele chora, ele... Esse é o sopro da vida. E olha, ó, ele enche o diafragma, ele enche o peito. E aí, como ele não sabe botar para fora, ele bota em choro. E a gente já não sabe mais fazer esse movimento. Ou seja, tanta tecnologia é essa que faz a gente desaprender de ser humano. Eu perco o contato com a minha humanidade. E para eu encontrar de novo minha humanidade, me aproximar de mim, eu preciso de alguém especializado para me direcionar o caminho. Então, as terapias nada mais é do que
ajudar o seu cliente a encontrar o caminho que ele precisa para gerir as emoções, para gerir o caminhar e os processos, né? Que a vida não para, ela não espera. A gente está vivendo um processo aqui, está trabalhando, mas a vida não espera de você, aqui eu já estou bom, agora bora seguir a vida. Não, ela segue. Você tem que se resolver cá e continuar seguindo, né? Se socializando, buscando. Então, o que a gente faz? A gente lhe dá um norte e a vida seguindo lhe prepara. Deixa eu te cutucar aqui para ver se você realmente tá bom, para ver se você já reconhece essa emoção. Deixa eu tirar você do sério aí para ver como é que você domina a sua raiva, né? E aquela coisa, a raiva, todas as emoções, é a partir da bagagem emocional que a gente traz. Cada um traz a sua, que é do seu sistema familiar, como você foi criado, como você foi nutrido, como suas emoções foram nutridas diante da sua família, diante dos seus pais, né? Dos seus cuidadores, que às vezes ficam com os avós, com os tios, seus cuidadores, que também lhe deram o que tinha. E lhe deram o melhor. Porque quando a gente dá o que tem, a gente está dando o melhor que a gente tem. Talvez lá na frente não seja tão bom, porque tudo muda o tempo todo. Mas ali era o que ele tinha. Então, se eu lhe dou tudo que eu tenho, eu estou lhe dando o meu maior, minha maior preciosidade. Porque eu só tenho isso, eu estou lhe dando. Então, eu estou lhe entregando o meu melhor. Lá na frente, o que lhe servir, você absorve, faz parte da sua natureza, faz parte da sua ancestralidade, porque foi alguém que veio antes de você, lhe deu o legado, lhe passou o bastão e você vai aprendendo, porque a gente é mutante, a gente muda o tempo todo, né? A Júlia, que começou a estudar lá na pandemia, psicoterapia holística, né? Já não é a mesma de hoje, né? Eu fui fazendo outros cursos de acordo com a demanda que estava chegando, né? Um paciente que me pegou lá atrás, há 2 anos, hoje eu já trago mais recursos porque vai entrar comigo agora. Eu já tenho outro olhar, porque a gente também é atravessado por as histórias dos nossos clientes. Somos humanos, né? E às vezes você precisa estar ali com ele, sangrando por dentro, porque são histórias às vezes muito difíceis. E você tem que estar ali. O que é que a gente faz agora? É a gente faz. Porque cada um vai ser um único. Eu posso ter 1000 ferramentas, mas o que vai me dizer o que é que eu vou usar com você é a sua história. É a sua resposta, é o seu processo. Eu não posso interferir. Quem vai me dizer é o seu sistema, é o seu processo, é a sua história, como é que a gente vai seguir. E aí a gente segue. Não tem jeito. Então, cada paciente é único para mim. Cada um leva um pedacinho de mim e me faz querer aprender mais, estudar mais, para ter mais o que entregar, né? Quanto mais, melhor, né? Assim, meu amigo? Com certeza, né? E aí, a pergunta que eu faço para você é, você já deu palestra? Não. Mas a sua aula é excepcional. Muito obrigada, eu tenho vontade de fazer muito. Pois, inclusive, né, muitas pessoas que entram pro network da Van Ferreira acabam destravando exatamente por isso, porque ela dá tanta confiança para você e ela consegue vislumbrar de você algo que talvez você não esteja percebendo, que você acaba destravando mesmo. Há diversos relatos que você ouviu, inclusive, aqui, né, de pessoas que estavam a ter com receio de fazer algo, de expor no público, de apresentar algo diretamente para o público, e que depois que a Van Ferreira deu total confiança, deu total seguimento e acompanhou, fez esse acompanhamento junto com a pessoa acabou destravando mesmo, por conta que ela consegue destravar pessoas e negócios. E no caso seu, eu tenho certeza que é um desafio que ela vai colocar para você, que é para você expandir ainda mais, por conta do conhecimento que você tem, a experiência que você tem. Esse conhecimento e experiência você pode levar para muito mais pessoas através de palestras e também aqui do programa também, né? Também do programa da Van Ferreira também. E aí, quando você disse sobre a questão familiar, a gente estava conversando aqui anteriormente, constelação familiar. Muitas pessoas podem estar na dúvida. O que significa constelação familiar? O que é que essa constelação familiar ela acaba trazendo para todos nós e para tudo que nós fazemos no nosso dia a dia? A constelação familiar, ela foi trazida para nós por Bert Helling, né? É o pai das constelações. Foi a partir dele que se foi observando que o sistema fala, né? O sistema familiar fala. E aí, o que é constelação familiar? Constelação familiar, ele é feito em 3 bases, né?
A lei, são 3 leis, né? A lei do amor, a lei do pertencimento, né? Você vê que a lei do amor vem primeiro e a lei do pertencimento, porque às vezes nós estamos em uma família e nós achamos, não nos sentimos pertencentes. Tipo assim, eu tô na família errada, mas ninguém nasce em famílias erradas. Ninguém está no lugar errado, ninguém se relaciona com pessoas erradas. É uma troca. Uma hora eu me relaciono para aprender, outra hora eu me relaciono para ensinar. Até você achar aquele pai em equilíbrio que você vai seguir junto. Olha o que é que eu estou dizendo. Equilíbrio. E não achar uma bengala para que você termine os seus dias se pendurando nela. Voltando às constelações, quando nós estamos em uma família onde o filho assume esse pai morre, né? Um exemplo. E esse filho assume o lugar do pai, como a gente vê. As famílias anteriores, né, nossos antepassados, acontecia muito isso. O filho mais velho assumia a família porque o pai tinha falecido. Então esse filho, ele sai do lugar dele. Né? Ele vai para o lugar desse pai, ele assume toda a responsabilidade desse pai. E esse lugar dele, quem assume? Então, como ele sai, esse lugar está vago, todo o sistema ele sai do lugar. É o filho que veio para o lugar do pai, a mãe ocupa o lugar da mãe, né? E se dirige a esse filho com cobranças como se ele fosse o marido, porque é o lugar que ele está ocupando naquele momento. E esse filho que veio com um propósito, que veio com uma vida para gestar, ele vai perder um período muito grande, ele vai assumir responsabilidades que ele ainda não estava maturado para assumir, né? E psicologicamente ele vai ter que se desprender dos sonhos, né? Para ter que gestar essa família, porque o pai, o matriarca, já não se encontra. Isso acontecia há muito tempo. Agora a gente já consegue, por conta dos estudos, a internet é uma maravilha. Então, assim, as pessoas hoje, elas já estão olhando para esse sistema com mais carinho, né? Outro exemplo você vem de uma adoção, né? Um casal que não pôde ter filho, adota. Essa criança, ela vai vir com a genética e as características do sistema dos pais adotivos. Você pode moldar essa criança para a sua vida, a sua realidade, para o seu sistema com muito amor, né? Mas, hora e outra, você vai reparar que ele vai trazer alguns movimentos, né, de vida que não são seus e não são dos seus, não são conhecidos de você, ou seja, dos seus antepassados, pai, mãe e tal, até a 5ª geração. Por quê? Porque geneticamente a geração dele também tem um sistema, né? Ela tem um sistema, e o sistema é vivo, né? Se esse menino, no futuro, o sistema dele, a gente tem interferência de sistema através de energia. Esse sistema, uma hora, se ele não se encontrar pleno, esse sistema vai pedir a ele que ele vá buscar a história dele. Porque ele não pode acreditar em uma história criada. É por isso que eu peço aos pais que adotam crianças, usem muito da verdade. A verdade não apaga o amor. A verdade não substitui nada, ela é plena, né? Então, essa criança precisa saber de onde ela veio, como foi que ela foi adotada, todo o processo. E deixe essa criança decidir se em algum momento da vida dela ela vai querer conhecer ou não esses pais, porque ela tem todo o direito. É sobre a vida dela. Ela tem direito em gestar isso, né? Para que ela não siga uma vida de frustrações, com vazios existenciais que ela nem sabe quais são. Então, a constelação é muito rica, né? Eu estou trazendo aqui, a gente está por uma abordagem para que as pessoas consigam ter uma noção mais ou menos do que é uma constelação. Mas, assim, tem livro de Bertig maravilhosos, As Leis do Amor, do Pertencimento, e traz, tipo assim, até quando eu interfiro, né? Você tá aí, João tá passando por um processo, né? E eu digo assim, não, João tá sofrendo, eu vou resolver, né? Que maturação, né? Que me deu essa autorização de tirar você do seu processo? Quem eu acho que sou para tirar você do seu processo, né? Vou dar um exemplo muito claro.
uma lagarta, ela vai para o casulo para ela virar borboleta. Esse é o processo dela, né? E aí eu olho e digo, meu Deus, quanto sofrimento! E eu quebro aquela casquinha. Eu tirei ela do processo dela. E a gente já não sabe se essa borboleta vai poder voar. Porque o processo dela foi interrompido. E mesmo que ela consiga voar, uma parte do processo dela foi fragmentado, porque eu fui lá e achei que eu estava ajudando, quando na verdade eu estava atrapalhando muito o processo da borboleta. E assim somos nós com pessoas, né? Às vezes eu tiro de você a sua maturação para a vida, para que você possa maturar naquele processo, né? O ouro, ele precisa ser forjado. O aço, para virar espada, ela vai no fogo, ela vai na água, ela toma porrada e depois ela vira uma espada. E ela vai para a guerra. Porque o processo dela era aquele. E nós temos nossos processos, só que a gente não vem com a bula dos nossos processos. Qual é o nosso maior desafio? Os processos vão chegando e a gente vai aprendendo com eles. Quando esses processos eles se repetem, é porque ainda tem algo ali que passou despercebido e que você ainda precisa olhar para aquilo e aprender com aquele processo. A vida, eu costumo dizer que ela é a grande escola. Você só passa de fase quando você aprende. Né? A gente só passa de fase quando faz as provas da escola e o professor corrige e diz, você está apto, não é assim? A vida não é diferente. Você vai continuar repetindo padrões até que você reconheça que você está andando em círculo, faça um movimento diferente e saia daquele círculo. Ali você está apto. Naquele processo, você deu um passo. Não significa que é único e que você não vai ter outros, mas ele lhe traz maturidade de percepção que você está repetindo padrões e que você já sabe o caminho para sair. Seja com ajuda psicológica de um profissional, seja com autoajuda, tem livros maravilhosos de autoajuda, né? A questão do autoajuda é que como você já tem seus pensamentos e seu padrão, você não consegue dissociar para se perceber. Então, quando alguém de fora faz você se dissociar daquela cena e perceber de fora, você vai ter a sua visão, né? E você sozinho, você não consegue fazer isso. Inclusive, terapeutas precisam fazer terapia. É necessário, Exato. É obrigatório pra gente. Não existe terapeuta que não faz terapia. Por quê? Porque eu preciso saber como é o processo, né? E eu preciso me conhecer ao ponto de que sua história não me atravesse e que a gente não se emaranhe. Até que ponto eu estou falando de mim e eu estou ali atendendo sobre o meu processo ou sobre o seu processo? Então, é porque a gente faz. Para que a gente saiba dissociar o que é meu e o que é seu. Cada um, entendeu? E a gente vai. Porque a gente também, como terapeuta, passa por processos. E eu acho que nós somos forjados em um aço muito mais duro, porque a gente já tem determinado conhecimento. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. E é mais ou menos assim. Com certeza. 2h59, né? Nós já estamos chegando próximo ao final do nosso programa, de uma aula maravilhosa que Júlia está passando aqui pra gente. Antes da gente finalizar, né? E já dando espaço para suas considerações finais de hoje, Júlia, parabenizando inclusive por esse trabalho belíssimo que você faz, maravilhoso inclusive. Duas perguntas, né? Você, no caso, estava em Salvador, veio para a Vitória da Conquista. Então, essa pergunta eu deixo para o final. A primeira pergunta que eu queria falar é o seguinte. Esse trabalho do profissional de psicoterapeuta em ter muito contato com diversas histórias de outras pessoas, né? Como é que vocês fazem para que essas histórias, inclusive, não atravessem o caminhar de vocês também, né? Não sejam, vamos dizer assim, vocês sejam... entrar na história da pessoa e que aquela história da pessoa se comova tanto, né, que você faça parte da história, né? Eu acredito que é muito difícil, né, para quem trabalha nesse aspecto. E outro é que onde é mais fácil trabalhar? Em Salvador ou Vitória da Conquista? E aí, as suas considerações finais por conta do horário, né? Mas te agradecendo, e semana que vem você vai estar aqui. Salvador, Vitória da Conquista. Eu atendo online, né? Então, assim... eu atendo online no escritório
e da minha casa e o paciente da casa dele. Então, assim, os deslocamentos não interferem. É onde a internet estiver melhor. Onde a gente estiver, exatamente. E aquele paciente que também se sente confortável, porque tem paciente, que tem clientes, né, que ele prefere o contato tete a tete. Quero estar ali, quero olho no olho. Veio alguns para mim com essa demanda, que quando chegou, né, percebeu que não tem diferença. Quando você consegue fazer, então não tem diferença. Então, eu atendo online, Salvador, Vitória da Conquista, os dois me agradam, né? E qual foi a outra pergunta? A gente não ser atravessado por a história do cliente. Não ser atravessado a determinado ponto é impossível, porque eu sou humana. Humanamente falando, eu não sou robô. Então, quando você me conta, a gente está em um campo morfos, eu termino me envolvendo, é automático. Nós estamos... um campo morfos, ele me dá o direito de estar em movimento com você e ouvir sua história, acolher sua história e a partir dali a gente poder caminhar. O que não pode é essa história se emaranhar com a minha, né? Me atravessar ao ponto de que eu já não sei se o que eu sinto é meu ou é do paciente. Então, é por isso que a gente precisa fazer terapia, precisa estar estudando, porque isso vai fazer o quê? A minha musculatura psíquica e emocional vai estar bem, eu vou estar bem comigo, eu estou bem resolvida, eu sei das minhas emoções, eu controlo, e aí eu consigo manter. Não é a distância de envolvimento, mas saber o que é meu e o que é do paciente. Porque assim, não existe uma distância. Quando a gente está no site terapêutico, somos duas pessoas. E Jung costuma dizer o seguinte, domine todas as técnicas. Domine todas as técnicas, mas quando você for tocar em uma alma humana, seja outra alma humana, não cabe ego, não cabe quem é maior, quem sabe mais. Cabe a história ser contada e aquela história ser acolhida e ressignificada. Essa é a função. Não tem maior nem menor, doutor, doutora, sabe? Somos iguais, porque a sua história também me ensina. É o meu laboratório. Se eu não tiver cliente, eu não tenho um laboratório para trabalhar. Então, é uma troca, como tudo na vida. Tudo na vida é troca, né? Estamos aqui fazendo troca de informações. Eu e você, conhecimento, e todos que estão nos ouvindo agora. E provavelmente, alguma dessas colocações atravessou alguém lá do outro lado. Pena que a gente não tem mais tempo hábil para a pessoa entrar em contato. E eu vou estar aqui muito apta e com o coração bem cheio de carinho, de atenção, para estar fazendo a devolutiva daquele que ligar para cá ou que mandar mensagem no WhatsApp, que eu quero fazer um trabalho junto com o João e com a Van nessa modalidade de participação de vocês, para a gente saber se a informação está chegando direitinho, sem dúvida nenhuma, tá? E se tiver uma dúvida, que seja esclarecida. Aqui, né? Com Qual é o certeza. melhor lugar? O melhor lugar é aqui. Obrigado, Ju. Obrigada, Até semana que João. vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Fica com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês. Na segunda, 2h da tarde, Empreendedor de Sucesso pela Melodia 87.9. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e comente também para que mais pessoas possam acompanhar junto com a gente. Tchau, até mais. Fiquem na Melodia.